Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. E essa semana eu vi um filme que muitas pessoas estavam no hype por causa dele. Não vou mentir, é um filme realmente muito bom, que é o filme Pecadores, certo? É um filme de época, que se passa no sul dos Estados Unidos, e é um filme de vampiro que tenta trazer um pouco da ideia do Drink do Inferno, certo? Do Tarantino. Então, por conta disso, muitas pessoas, esperavam o máximo do filme. Porém, nesse podcast não é um podcast de análise de filme para saber se ele realmente tinha ligação com magia e coisas do tipo. Pra quem quiser ver o filme, pode ver. A trilha sonora do filme é 100% perfeita. É tudo música do sul daquela época, então vai ter muito blues bom, sacou? Blues bom. Então, vale a pena assistir. Não espere que seja o melhor filme da sua vida, mas talvez o melhor filme do ano. Pode até vir a ser, certo? Mas por que eu vim falar desse filme? Porque eu quero falar de vampiros. Poxa, Giginho, é vampiro? Pois é, vampiros. Como a gente tá falando de filme, normalmente as pessoas esperam que a gente vá citar um vampiro estilo Crepúsculo, estilo Anne Rice, estilo Nosferatu ou qualquer coisa do tipo. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam: vampiros existem? No mundo real, existem, certo? Obviamente, muita gente já deve estar morrendo de rir aí ouvindo esse podcast falando: Gigim ficou maluco. Ele tá falando que vampiros existem, que eles não podem tomar sol e que eles bebem sangue. Não, eu não falei nada disso e eu não estou falando que esse tipo de vampiro existe. A gente tem uma romantização de uma criatura bestial que era o vampiro, e a imagem dele foi sendo mudada com o tempo e adaptada ao ponto de se tornar vampiro, se torna uma qualidade e não uma maldição, certo? Então o que acontece? O vampiro originalmente, que era o Nosferatu, ele era amaldiçoado. Ele tinha um visual muito parecido com um rato e morcego. Ele era totalmente pálido, sem pelos, era feio pra um caralho, certo? Ele tinha que se esconder dentro dos castelos e beber sangue de ratos e ficar preso devido à fotofobia, ou fotossensibilidade dele, onde se ele tomasse sol ele virava cinzas, porém antes disso ele queimava pra caramba. Inclusive saiu o filme Nosferatu. E quando alguma pessoa invadia o castelo dele, ele acabava tomando sangue daquela pessoa, porque ele era a única coisa que ele conseguia se alimentar era de sangue. Não necessariamente humano, era somente de sangue. Por quê? Porque ele era amaldiçoado. E aí depois a gente teve o Drácula de Bram Stoker, onde já era uma maldição que Deus, colocou no Vlad Tepes, por ele ter desafiado Deus após a esposa dele ter morrido, enquanto ele estava na Guerra Santa, representando Deus. A mulher dele foi morta, pelo rei, se não me engano. Então ele desafia Deus, e aí Deus fica puto e transforma ele num vampiro. De acordo com o Vampiro à Máscara, a gente tem os cainitas, que na verdade Caim, os filhos de Caim, seriam os vampiros e amaldiçoados. Por quê? Porque quando Caim matou Abel, Deus, amaldiçoou Caim para que ele vagasse eternamente pela terra e nunca pudesse morrer, e ele carregasse a marca de Caim com ele. Então criou-se esse folclore no jogo, onde os vampiros são as crias do Caim, que também são amaldiçoadas e também não podem morrer, e carregam a marca que é não poder, tomar sol. Ou seja, ao ser tocado pela face de Deus, que seria sol,
o vampiro pegaria fogo porque Deus está olhando. Então, Caim teria que andar pela eternidade, pela terra, sempre se escondendo da face de Deus Ra, que é o sol. Então essa seria a marca de Caim, a marca da desgraça. E percebam, são versões muito interessantes e muito divertidas. Dá um RPG maravilhoso, né, sobre a origem dos vampiros. E em todas elas nós temos essa questão de que ser um vampiro é uma maldição. É um castigo. Ou seja, a romantização que veio principalmente de Anne Rice, com entrevista com Vampiro Marius e coisas do tipo, pra frente, isso daí, essa romantização de, não, o vampiro ele é imortal, mas todos eles são bonitos. Porque quando um vampiro vai morder alguém e transformar em cria, ele vai lá e escolhe alguém bonito porque ele vai ficar muito tempo perto daquela pessoa. Então tu já percebe que a gente tem esse estereótipo dos anos 90, né, que é de pessoas bonitas são pessoas que você quer viver o resto da sua vida. Quando originalmente hoje, principalmente hoje, a gente sabe que se você tivesse que transformar alguém em vampiro pra ficar a eternidade inteira, a beleza ia ser a última coisa que você ia levar tanto em consideração. Porque imagina aquela dondoca gata que tu encontrou, aí tu transforma ela em vampiro, ela vai ficar te enchendo o saco o resto da eternidade. Ou aquele malhadão da academia que é tão inteligente quanto uma porta, entendeu? Mas nos anos 90 era isso que eles imaginavam. Se um vampiro existisse, ele só ia transformar em vampiro pessoas bonitas porque eles gostam da perfeição. Como se a perfeição realmente viesse dar beleza e tal. E aí então nasceu, né, o filme, onde a gente tinha o Tom Cruise, o Antônio Bandeiras, o Johnny Depp e tal, no mesmo filme. Então aí o imaginário popular de que os vampiros eram bonitos ficou ainda maior. Depois nós tivemos o Crepúsculo para os adolescentes. Gente, o barulho de fundo, não liguem, são as gralhas. Eu tô gravando aqui 6h30 da manhã. Aproveitei que meu pulmão deu uma ajeitada, né? Então tô gravando o mais rápido que eu posso, mas qualquer barulhinho no fundo são as gralhas. Então voltando. E aí eles criaram essa romantização de vampiro, onde o vampiro ele era na verdade uma espécie de amante eterno. E aí tinha um que era vilão, mas sempre tinha um que era bonzinho. Então percebam. O vampiro ele deixou de ser uma maldição, o vampirismo deixou de ser uma maldição, ele se tornou um estereótipo de herói e bandido, onde o herói era o vampiro bonito e o vilão era o vampiro feio e por aí vai. Legal, que se foda isso, nós estamos falando de ocultismo e magia. E aí, o que é o vampiro então na magia e no ocultismo? É uma maldição? É uma anomalia? Então, é exatamente isso. Eu nunca vi nenhum vampiro, certo? Por maldição. Ninguém consegue lançar uma maldição em alguém. Lembrando que uma maldição ela tem que ser lançada por alguém que transforme uma pessoa em vampiro. Porém, há anomalias de chakra, há anomalias que a pessoa já nasce, vamos dizer que seria um dom ao contrário. E o que é um dom ao contrário? Quando o dom ele é para te transformar em especial em alguma coisa, quando você tem um dom contrário, é uma maldição, né? Você já nasceu, né, com uma afinidade a algo ruim que vai te afetar. Então existem pessoas que elas nascem com algumas anomalias de chakra que muitos acreditam que é impossível de reverter, onde ela, ao invés de expandir energia, ela na verdade absorve energia. Muitas pessoas acreditam que isso seria útil porque, legal, a pessoa ela absorve energia do ambiente, das pessoas ao redor, então ela vai estar sempre com a bateria cheia. Infelizmente não é assim que funciona. Nós não somos um power bank, né, de energia espiritual. O nosso corpo ele gera
a quantidade de energia necessária para que nós sobrevivamos o nosso período de existência no plano físico. Ou seja, você é uma bateria que vai gerar você é um gerador de energia e todo dia, às 24 horas, você está gerando energia no seu corpo e acumulando ela dentro do seu corpo. Quando você morre, é porque esse gerador acabou, a bateria, o seu corpo fica sem energia e aí você desliga igual um robozinho. Porém, o ser humano, por padrão, ele tende a expandir a energia dele, inclusive até fazer com que pessoas ao redor sintam essa energia. Uma das visualizações dessa expansão energética é a aura, né? As pessoas veem a aura de outras pessoas, porque aquilo seria como uma névoa de energia ao redor da pessoa, que é vinda desse gerador de energia que nós temos, que muitas pessoas chamam de alma ou de centelha divina, certo? Então, essa energia expansiva, ela serve para influenciar pessoas, influenciar ambientes, gerar proteção energética, ou seja, é o comum de um magista, de um ocultista, é isso, é a energia expandindo e você utilizando essa expansão energética, essa aura energética para vários fins místicos e mágicos, né? Como você poder enxergar o humor de alguém, né? Simplesmente de olhando a aura daquela pessoa, você perceber se uma pessoa está sendo atacada ou se ela está com algum problema de saúde, coisas do tipo, simplesmente olhando para a aura daquela pessoa. Ou seja, a energia expansiva, ela tem várias qualidades que é do ser humano, certo? Todos os seres humanos originalmente são assim. E aí é onde a gente entra com o vampirismo, né? E então você percebe que o vampirismo ele é uma maldição, porque ele é uma anomalia que você tem na sua grade de nadis, que você tem na sua rotação dos seus chakras, que você tem na sua expansão energética, que faz que ao invés dessa sua energia ser expansiva, ela é retrativa, ou seja, ela vai trazer essa energia para dentro de você, ao invés de expandir ela para fora de você. Percebam que isso não vai matar a pessoa e nem vai fazer com que ela não tenha energia. Isso vai fazer com que ela tenha uma energia condensada, que não é a forma correta da energia se espalhar pelo corpo físico, certo? E vai tirar dela vários benefícios que você tem por ter uma energia expansiva. Então o vampirismo é uma maldição, certo? Principalmente quando a gente está falando de seres humanos que têm a maldição do vampirismo. Porém, nós temos entidades espirituais que elas são vampiristas, vamos colocar assim, ou vampíricas, ou vampiras, né? Depende de como você quiser falar. E para elas sim, isso não conta como maldição, porque essa é a forma como o corpo espiritual delas funciona. Ou seja, um ser humano vampiro é uma anomalia, é uma maldição, não quero isso para ninguém. Uma entidade, certo? Que é uma entidade vampírica, saca? Uma entidade vampirista. Essa entidade, ela só existe daquela forma. Ela nunca existiu como nós existimos com energia expansiva. Ela precisa daquilo para sobreviver. E o que é que essas entidades vampiras fazem? Elas absorvem a energia de pessoas e de outras entidades e de ambientes e até de plantas para que elas possam sobreviver. É uma entidade parasita. A gente chama, né, de vampira e tal, porque pra gente é um termo, né, que cabe. É um vampiro e tal, e coisas do tipo. Mas nós sabemos que é um parasita, é uma larva astral e coisas do tipo.
Particularmente, em todas as minhas viagens, projeções astrais, projeção mental, exorcismo, limpeza de ambiente, pesquisa em ambiente assombrado e coisas do tipo, eu nunca não, vou dizer que 1% das vezes eu encontrei alguma entidade vampírica que era consciente do que estava fazendo. 99% das vezes vocês vão encontrar o que as pessoas chamam de larva astral, que são sim entidades que absorvem a energia tanto de pessoas quanto do local, normalmente no local, quando você é chamado para fazer a limpeza do local. Só que essas entidades, elas não são conscientes. Elas simplesmente são como uma praga que deu numa planta. E você é um jardineiro que foi chamado lá para tirar aquela praga. Você não vai conversar com um pulgão. E aí, pulgão, por que você tá matando a minha planta? Não, você simplesmente vai lá e mata, né? Então é muito raro vocês encontrarem um vampiro astral realmente consciente. Eu particularmente nunca conheci nenhum vampiro astral altamente consciente, porém, como o vampirismo ficou na moda durante um período, muitas pessoas falaram que sim, encontraram entidades astrais. E sim, existem várias entidades astrais conscientes. Qualquer um de vocês pode fazer uma projeção astral e encontrar entidades conscientes que vão trocar uma ideia com você. E isso existe desde a época de sempre. Então sim, vocês vão conversar com entidades. Mas uma que realmente seja vampiro, eu particularmente nunca conheci. Então por conta disso, eu acho que talvez não existam, ou talvez ou sejam muito avançadas, ou simplesmente não gostem de mim, né? Vai entender. Então o que rola? Por que eu tô trazendo todo esse papo de vampiro? Porque nesse filme a gente tinha os vampiros. E a ideia dos vampiros dele, pra mim, foi uma ideia interessante. Porque primeiro que ele desromantiza o vampiro, apesar de modernizar o vampiro de uma forma interessante. E traz um pouco de ocultismo dentro disso, né? Para eles, na verdade, quando uma pessoa ela é possuída por um vampiro, é literalmente possuída por um vampiro. Quando a pessoa ela é mordida por um vampiro, ela morre. E a alma dela é trocada de lugar pela alma do vampiro. E o vampiro, na verdade, é um demônio. Então, um vampiro é um corpo de uma pessoa humana possuído pelo espírito de um demônio. Ou seja, seria como uma possessão demoníaca, só que a pessoa tem que estar morta e tem que ter sido assassinada, né? Vamos botar assim, bebida, por um outro vampiro. Então, na verdade, os vampiros eram um bando de pessoas que estavam possuídas por demônios, que eram vampiros que tinham que se alimentar de quê? De seres humanos. O que faz totalmente sentido, porque se você pensar, né, num ser de outro plano, e que a gente já ouviu falar que existem entidades que vampirizam seres humanos quando a gente faz projeção astral, quando a gente tá muito pra baixo, quando a gente tá sofrendo ataque astral, eles absorvem a energia do ser humano, que são as larvas astrais, os vampiros astrais. E aí você imaginar que se uma entidade dessa possuísse o corpo de um ser humano, ela não ia se alimentar de comida, ela ia ter que continuar se alimentando de seres humanos. Então, por conta disso, eles bebem o sangue dos seres humanos, que é onde está o quê? A energia do ser humano fluindo pelo corpo inteiro. O sangue é energia. O sangue, ele carrega, né, a energia pelo nosso corpo. Então, muita gente vê o sangue como um símbolo, né, da energia no corpo do ser humano. E como, na verdade, o que está dentro daquele corpo morto é um demônio, o demônio ele tem que absorver a energia. E a melhor forma de absorver essa energia é bebendo sangue.
Então, eu achei maravilhosa, certo? Essa forma deles modernizarem o vampiro, colocarem demônio no meio e ainda ter uma explicação, vamos botar levemente decente, né? De por que os vampiros seriam daquela forma e por que eles se comportariam assim. E é isso, né? A gente já tá chegando nos 20 minutos. Na verdade, já batemos os 20 minutos. E isso é uma introdução sobre vampirismo. Por quê? Porque nós vamos falar de muitas práticas, né, nesse próximo semestre. Que começou agora, né? Não é no próximo. É nesse atual semestre. Nós vamos falar de muitas práticas e de muitos relatos. E muitos relatos que as pessoas me passam têm vampiro. Principalmente relatos de mulheres. Muitos relatos de mulheres têm vampiros. E a gente vai iniciar um novo quadro, onde eu vou analisar relatos. Obviamente, mantendo a identidade das pessoas, mas eu vou falar de relatos que as pessoas vão me enviar. As pessoas não, que vocês irão me enviar. Então eu vou trazer um relato, eu vou lê-lo, lembrando, sempre mantendo, né, a identidade da pessoa anônima. E vou analisar aquele relato e caso tenha solução ou qualquer coisa do tipo, eu vou citar, né? Então esse vai ser um novo programa aqui da Império, onde eu vou analisar os relatos, certo? Eu fiz uma votação lá no grupo, deu 100% de pessoas querendo esse tipo de programa, então vai rolar. Espero que talvez até traga mais pessoas para participar, né? Então, como a gente já bateu os nossos 20 minutos, eu queria falar de vampirismo e do vampirismo desse filme, então já falei, para não ficar muito longo, a gente vai parar por aqui. Então eu quero lembrar sempre para vocês que nós estamos na imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br, que nós temos nosso canal no YouTube, no Spotify, no Castbox, em todos os lugares do mundo vocês vão encontrar a Imperium Fortuna. Nós temos nossa página no Facebook, nós temos nossa página no Instagram e por aí vai. Se vocês gostam muito do nosso conteúdo, a gente tem o nosso Pix, que é imperiumfortuna@gmail.com, e nós temos o nosso Apoia-se, onde você pode doar de 5 a 50 reais e continuar doando quantas vezes você quiser. Lembrando que tudo isso é doação, certo? Não é nada obrigatório. O dinheiro ele é somente para Imperium e para Atos Negros. Por quê? Todos vocês sabem que eu tenho meu emprego, que eu trabalho. Todos os outros membros da Imperium também têm seus empregos, também trabalham. O que a gente faz aqui na Imperium é extra. Para mim é quase um hobby. Eu me divirto mais do que eu trabalho com a Imperium, certo? Então por isso qualquer dinheiro que é doado, ele é utilizado para comprar coisas para a Imperium e para pagar as contas da Imperium, certo? Então, quem puder, temos o nosso Pix e temos o nosso Apoia-se. Quem não puder, aí sim eu vou pedir que façam. Compartilha, dá like, manda para alguém e tal, fala da Imperium para as outras pessoas, divulga a marca. Participa do canal no Spotify, por exemplo, vai lá e bota se inscrever, dá um likezinho, porque isso sim faz com que aí o nosso canal cresça e seja mostrado para mais pessoas, certo? E isso ajuda pra caramba, às vezes até mais do que o Pix. Então quem puder curtir todos os vídeos e não puder dar Pix, eu agradeço da mesma forma, vocês são lindos, certo? Então, desculpa aí pela minha voz que tá meio zoada, vocês sabem que eu fiquei doente, né? Fiquei resfriado aí uns 3, 4 dias e tô melhorando agora. Tanto que ainda deve ter umas tosse aí no meio desse podcast. Então, valeu galera, até a próxima. Fortuna!